Stephanie, agora vamos para a parte de conhecer os bastidores, e é uma chance de uma profissional da moda falar, porque a gente acaba sendo, quem não está no meio, né, acaba vendo filmes como O Diabo Veste Prada e entendendo que aquele tipo de pessoa está ali no meio. É um meio cruel, como a personagem da Meryl Streep lá demonstra, ou aquilo lá é uma caricatura? Como que você explicaria para gente? Eu acho que dá pra dizer que é um pouco dos dois, sabe? De Tá, certa forma, toda profissão, né, tem tipo um lado um pouquinho mais cruel, assim, porque existem pessoas que não são fáceis de trabalhar, mas eu não acho que hoje em dia o Diabo Veste Prada é uma referência de como realmente como se trabalha. Talvez ele fosse 20 anos atrás, quando o filme sim. saiu, mas hoje em dia a gente até fala que Diabo Veste Prada tá fora de moda. Tipo, você não pode agir com as pessoas do jeito que foi naquela Uhum, vez, sabe? sim. Então, hoje em dia, você precisa ser um pouco mais cuidadoso e, tipo, é inaceitável esse tipo de coisa. Principalmente aqui nos Estados Unidos, as leis trabalhistas são super fortes e esse tipo de abuso, ele não é tolerável, sabe? Uhum, Então, uhum. assim, obviamente, em muitas situações de pressão, as coisas acontecem, às vezes, tipo, às vezes acontece de ter alguns momentos mais difíceis, mas eu acredito que todo trabalho tem momentos difíceis. E você vê, assim, tipo, falando não só do Diabo Veste Prada, mas qualquer outro filme que você veja de qualquer outra profissão, sempre tem, né, os lados mais complicados, assim. Mas eu não acho que o mundo funciona assim, de Uhum. verdade. Eu acho que mudou muito, desenvolveu muito, talvez fosse naquela época, enfim, eu ainda era muito nova para saber se trabalhava dessa forma. Aham. Mas hoje em dia, não é admissível trabalhar como foi trabalhado, sabe? É, até assim, você vai fazer trabalhos comerciais com grandes empresas, os horários são super certinhos tipo restritos, sabe? É, Uhum. vai chegar cedo, mas tem que sair 5 horas da tarde. Várias fotos que eu participei, assim, tipo, tudo bem organizado, sabe? Uhum. Não, bom saber disso. E a gente tem a visão, né? Eu, pelo menos, Stephanie, que esse mundo da moda é um pouco mais tolerante, é mais aberto à diversidade, recebe bem todos os tipos de equidade racial, equidade de gênero. Estou enganado ou ainda tem coisas para avançar nesse sentido de diversidade também? Ah, sempre tem, né? A gente viu uma fase muito boa entre questão de modelos plus size entrando no mercado, sabe? Victoria's Secret teve alguns problemas uns anos atrás, hoje em dia eles estão se reformulando e o caminho deles está indo muito legal. Então você vê, tipo, essa diversidade que nos anos 90, né, Uhum. não funcionava, não existia, na verdade. Eles rejeitavam, eles ignoravam essas necessidades. Mas hoje em dia você vê que tem um desenvolvimento, só que é um pouquinho controverso, porque ainda, ao mesmo tempo que dá uns passos para frente, às vezes dá uns passos para trás. A gente ainda tem muito caminho para ir. Porque você via, por exemplo, eu falo isso a questão da plus size, porque no último Fashion Week, né, na última semana de Uhum. moda, caiu drasticamente o número de modelos plus. E às Tá. vezes, dependendo da marca, o plus size deles é um tamanho que seria tipo um 8 8 americano, que seria como se fosse um 40, 42, que não é um plus de verdade, né? Tá. Então, assim, são baby steps. Uhum. Acredito que a gente ainda pode chegar lá, mas ainda tem bastante coisa para ir e voltar, sabe? E não é simples, né? Porque às vezes eu vi até reação do próprio público dizendo: ah, gente, eu vim no desfile para ver a mulher perfeita, ficam trazendo essas mulheres, né? Tem um É. debate muito longo ainda pela frente. Mas assim, a gente tem que trazer a realidade também, né? Uhum, O desfile ele pode ser conceitual, mas ele também não significa porque a mulher tem curva que a mulher não é bonita. Tipo, isso não tem nada a ver, sabe? uhum, A gente vê assim que tem, enfim, tem voltou muito essa questão da magreza extrema, o que é um problema não só dentro da moda, mas é um uhum. problema, né, de que a gente pode falar de saúde. Então, assim, se você traz de volta o que veio dos anos 90, 2000, que é tipo aquela magreza extrema, tem que cuidar porque as pessoas que se inspiram nisso, elas começam a ter, tipo, essa questão do distúrbio alimentar sempre foi um problema muito grande dentro da moda, sempre, e assim, e Verdade. hoje em dia é uma coisa que você precisa ter cuidado, então você não tem que olhar isso para além do que, tipo, da beleza do que tá mostrando ali na passarela, você tem que Uhum, pensar qual é o reflexo que isso vai trazer na sociedade. Então, quando você traz diversidade, você também reflete que tá tudo bem você não ser
aquela caixinha que eles são colocados dentro que já foi colocado, né? E hoje em dia a gente está tentando abrir um pouco mais, assim. Então, eu acho que a gente tem melhorado, mas ainda tem muita coisa para caminhar.